Jesus é missão, a igreja é missão. E então a vida é missão, o amor é missão. E então nós somos missão, missão local. Olá, estamos aqui para rezar o segundo dia da novena missionária. Hoje somos convidados a nos solidarizar com todas as famílias que choram a perda de seus entes queridos pela Covid-19. A convivência baseada na fé impulsiona as famílias a não parar no próprio sofrimento, mas a superar o momento trágico, sustentadas pela fé em Deus. Vamos acompanhar o testemunho de fé de solidariedade do João Tavares, da Diocese de Nazaré, estado de Pernambuco. Eu morava com a minha sobrinha mais velha, dos 9 filhos da minha irmã que eu criei, e o pai dela, que era viúvo da minha irmã. Então, nós começamos, eu e ela, a sentir os sintomas da Covid e fomos a um posto de saúde na sexta-feira que antecedeu o sábado, 6 de fevereiro, que ela faleceu. Ela não faleceu do Covid, porque o resultado do teste não tinha saído ainda. Ela infartou de madrugada da sexta para o sábado. E ela não viu o pai ir para o hospital e eu também não vi, estávamos dormindo. E o pai dela ficou no hospital e não voltou mais. Daqui de Limoeiro ele foi transferido para o Recife. E a irmã dela estava conosco durante o sepultamento dos dois, dando força a um, dando força ao outro. E de repente, na garganta, um problema. E que problema foi esse que o esposo dela levou para Recife, internou e ela faleceu, tido eles lá como uma infecção generalizada. Então foi um momento assim muito doloroso para mim. Então em 30 dias eu perdi os 3. Eu acredito que nós superamos pela fé. A minha fé cristã católica é uma fé convicta, é uma fé forte. Entendeu? Eu tenho uma concepção muito forte do eterno e a consciência, assim, de que a morte não é o fim, né? É a passagem, como a gente aprende na doutrina, na linguagem de igreja. Então, a superação, eu acredito que veio a partir da convicção desta fé. Quer dizer, depois das forças encontradas em Deus, as necessárias, vem a força dos amigos, que também vem acompanhada da força da oração. Eu tenho em mim, Isa, a oração como uma fortaleza, uma viga mestra que sustenta o edifício da minha vida. É por isso que a gente vê tanto desespero em muitas pessoas, em muitos irmãos e irmãs, que a linguagem é essa daqui, é desespero. Quando não se tem a fé convicta, então vai-se ao desespero diante das grandes provações que a gente passa na vida. A experiência não foi fácil. Não foi fácil porque, apesar de nós termos essa fé convicta, mas você sabe, as posições, as mentes e as consciências em relação a tudo isso que o Covid exige de nós, não foi fácil. Não é? Alguém admitia, alguém não admitia, alguém achava que não se devia usar máscara, alguém achava que não era, porque acontece isso, aconteceu aquilo, e a gente tentar trabalhar, eu tentei trabalhar a mente deles por aqui. Eu queria que as pessoas tivessem essa consciência, assim, de que as bênçãos para vocês que têm em casa, que muitos têm, eu tenho ainda parentes meus que estão com Covid. Então, para essas pessoas, nós vamos dizer isso aqui: força, fé e esperança no Deus da vida, cuja bênção e graça vem para a gente, ou vem para a terra, ou vem para o céu.
A Rádio Aparecida e a Rede Aparecida de Rádio apresentam Novena Missionária 2021. Jesus Cristo é missão. Não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Sejam todos bem-vindos a este encontro. Nossa gratidão a cada um de vocês por terem aceito o convite de estarem aqui para rezar e refletir o tema do mês missionário. Jesus Cristo é missão. Com seu lema, não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Para que este momento seja vivido na sua profundidade, invoquemos a Trindade Santa cantando. Em nome do Pai que nos criou, em nome do Filho que nos salvou, em nome do Espírito Consolador, toda honra, glória e louvor. Em nome do Pai que nos criou, em nome do Filho que nos salvou, em nome do Espírito Consolador, toda honra, Trindade de amor. Unidos a todos os grupos de Novena Missionária do Brasil, rezemos juntos a oração do mês missionário. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão de amor, compaixão e missão, nós te suplicamos, derrama a luz da tua esperança sobre a humanidade que padece a solidão, a pobreza, a injustiça, agravadas por esta pandemia. Concede-nos a coragem para testemunhar com ousadia profética e crendo que ninguém se salva sozinho, tudo o que vimos e ouvimos de Jesus Cristo, missionário do Pai. Maria, Mãe missionária, São José, protetor da família, inspirai-nos a sermos missionários da compaixão e da esperança. Amém. No ano passado, o mês missionário foi celebrado com a dor e o sofrimento de tantos que foram acometidos pela Covid-19 e outros que não resistiram e fizeram a Páscoa definitiva na casa do Pai. A situação da pandemia evidenciou e ampliou o sofrimento, a solidão, a pobreza e as injustiças de que tantos já padeciam. É necessário, nestes tempos sombrios, o testemunho de missionários e missionárias da compaixão e da esperança. Segundo dia, o que vimos e ouvimos nas famílias. Olhar para a vida. Hoje somos convidados a nos solidarizar com todas as famílias que choram a perda de seus entes queridos pela Covid-19. Doença causada pelo coronavírus. Dificilmente encontramos alguma família no Brasil que ainda não tenha passado por essa dor do luto. São milhares de vidas, com crianças, jovens, adultos e idosos, ceifados por essa terrível pandemia, causa de um dos piores momentos da história do povo brasileiro. Muitas famílias choram a perda de um ou mais de seus entes queridos para a Covid-19. A pandemia não escolhe suas vítimas, mas todas elas vêm do seio de uma família. O momento atual tem feito surgir novos tipos de famílias, novas formas de se relacionar, além de outros aprendizados de convívio entre os membros da mesma família, ao terem de ficar juntos em suas moradias o dia inteiro. A permanência de todos nas casas tem alterado a cultura existente, surgindo nova cultura de convívio. Existe a cultura que surge das famílias que perderam parentes e amigos, mas que, conduzidas pela fé,
manifestam a capacidade de resiliência, de saber recomeçar diante das perdas, não só do seu próprio ambiente, como também sendo solidárias com outras famílias que perderam seus entes, empregos ou bens. No entanto, a pandemia revelou ainda mais as igrejas domésticas, onde a presença de Cristo as faz sair ao encontro do outro. A casa que era para muitos um lugar de passagem, passou a ser um lugar de repensar como agir dentro do seu espaço e também para além dela. A convivência baseada na fé impulsiona as famílias a não parar no próprio sofrimento, mas a superar o momento trágico, sustentadas pela fé em Deus, pela esperança da ressurreição e em união com todos os que passaram ou irão passar pela mesma dor. Exerce-se a empatia e a predisposição a colocar-se no lugar do irmão que sofre, para entender a sua angústia. Testemunho Missionário. Com o tema O que vimos e ouvimos nas famílias, vamos ouvir o testemunho missionário do Senhor Tavares, da cidade de Nazaré da Mata, estado do Pernambuco. Foi uma experiência, vamos usar assim a linguagem, dolorosa. Eu morava com a minha sobrinha mais velha dos 9 filhos da minha irmã que eu criei e o pai dela que era viúvo da minha irmã. Então, nós começamos, eu e ela, a sentir os sintomas da Covid e fomos a um posto de saúde na sexta-feira que antecedeu o sábado 6 de fevereiro que ela faleceu. Ela não faleceu do Covid, porque o resultado do teste não tinha saído ainda. Ela infartou de madrugada da sexta para o sábado. E ela não viu o pai ir para o hospital e eu também não vi. Estávamos dormindo. Da minha primeira sobrinha, Maria do Carmo, para o pai dela foram 5 dias. E a irmã dela, quando completou um mês dela, a irmã faleceu. 6 de fevereiro, 6 de março. Então, em 30 dias eu perdi os 3. Eu acredito que nós superamos pela fé. Quer dizer, depois das forças encontradas em Deus, as necessárias, vem a força dos amigos que também vem acompanhada da força da oração. Eu tenho em mim, Isa, a oração como uma fortaleza, uma viga mestra que sustenta o edifício da minha vida. É por isso que a gente vê tanto desespero em muitas pessoas, em muitos irmãos e irmãs, que a linguagem é essa daqui, é desespero. Quando não se tem a fé convicta, então vai-se ao desespero diante das grandes provações que a gente passa na vida. No meu quarto eu tenho em cima da minha cômoda um oratório com as imagens, um terço e acima de tudo com a luz da chama acesa da fé, que é uma vela. Então, as minhas orações, elas não sofreram processo de continuidade mesmo na minha dor. A palavra de Deus ilumina a nossa vida. A palavra de Deus ilumina o nosso caminhar de missionários e missionárias, pois nos desafia a falar o que vimos e ouvimos. Chegou a hora da alegria. Vamos ouvir esta palavra que nos guia. Vamos ouvir esta palavra que nos guia. Tua palavra vem chegando bem veloz, por todo canto hoje se escuta a tua voz. Tua palavra vem chegando bem veloz, por todo canto hoje se escuta a tua voz. Aleluia, 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 aleluia. Nada se cria sem a força e o calor que sai da boca de Deus nosso Criador. Nada se cria sem a força e o calor que sai da boca de Deus nosso Criador. aleluia, 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 aleluia. Chegou a hora da alegria.
Vamos ouvir esta palavra que nos guia. Vamos ouvir esta palavra que nos guia. A tua lei, ó meu Senhor, é perfeição, conforta a alma e nos educa pra união. A tua lei, ó meu Senhor, é perfeição, conforta a alma e nos educa pra união. Aleluia, 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 aleluia. O mandamento de meu Deus é retidão, é luz nos olhos e prazer no coração. O mandamento de meu Deus é retidão, é luz nos olhos e prazer no coração. Aleluia, 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 aleluia. Chegou a hora da alegria. Vamos ouvir esta palavra que nos guia. Vamos ouvir esta palavra que nos guia. Essa é a palavra da certeza e da justiça, que nos liberta da opressão e da cobiça. Esta é a palavra da certeza e da justiça, que nos liberta da opressão e da cobiça. Aleluia, 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 aleluia. É mais que ouro e mais que sol a tua lei, dos teus caminhos, meu Deus, não desviarei. É mais que ouro, é mais que sol a tua lei, dos teus caminhos, meu Deus, não desviarei. Aleluia, 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 aleluia. Chegou a hora da alegria. Vamos ouvir esta palavra que nos guia. 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 Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos de 29 a 34. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então, levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então, os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Refletindo e atualizando a palavra. Paulo e Silas estão na cidade de Filipos, anunciam o caminho da salvação e libertam uma jovem escrava possuída por um espírito. Por causa disto, são arrastados, açoitados e presos. Na prisão, um carcereiro fica responsável por guardar os missionários. Mas por intervenção de Deus, eles são libertados. O carcereiro quer suicidar-se pensando que os presos houvessem fugido, mas Paulo salva a vida dele. Diante da pergunta do carcereiro, Paulo lhe apresenta o processo de iniciação à vida cristã: fé no Senhor Jesus, escuta da palavra de Deus, batismo, eucaristia, alegria. O texto insiste na participação de toda a casa do carcereiro na fé e na salvação, como também no anúncio da palavra, no batismo, na eucaristia e na alegria. O evangelho é acolhido pelo carcereiro e também por todos os seus familiares. A palavra de Deus é a verdade salvífica da qual tem necessidade cada homem em todo o tempo. Foi o que nos disse o Papa Emérito Bento XVI na encíclica Verbum Domini. Todos têm direito a conhecer, a acolher e viver o Evangelho. Sua aceitação provoca uma mudança na vida das pessoas. Assim, o carcereiro do algoz se torna protetor dos discípulos.
passa de adversário a um benfeitor deles, e a família torna-se uma verdadeira igreja doméstica. A palavra nos ajuda a rezar. Todos têm direito a conhecer, acolher e viver o Evangelho. Sua aceitação provoca uma mudança na vida das pessoas. Ao Senhor, elevemos nossa prece em súplica. Fortalecei, Senhor, com a vossa graça, as nossas famílias. Acompanhai, Senhor, as famílias que vivem o luto pela perda de seus entes queridos por causa da Covid-19. Oremos. Fortalecei, Senhor, com a vossa graça, as nossas famílias. Encorajai, Senhor, com a vossa graça, as famílias que vacilam em sua fé e vivem a dor da violência, da fome e da falta de emprego. Oremos. Fortalecei, Senhor, com a vossa graça, as nossas famílias. Derramai, Senhor, a vossa graça sobre as famílias que dedicam tempo e recurso para que outras famílias pudessem vencer a dor causada pela pandemia. Oremos. Fortalecei, Senhor, com a vossa graça, as nossas famílias. Iluminai, Senhor, as nossas famílias, para que, seguindo o exemplo da família de Nazaré, sejam sinais de esperança em meio a esta sociedade. Oremos. Fortalecei, Senhor, com a vossa graça, as nossas famílias. Concluamos nossa oração comunitária, rezando como o Senhor nos ensinou a orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nosso compromisso. O convite de hoje é o de entrarmos em contato com as famílias enlutadas ou que viveram essa realidade de dor por causa da pandemia, sendo presença solidária de apoio e oração. Olhai, Pai de bondade, as famílias que viveram e vivem a dor da perda de seus entes queridos por causa da pandemia. Dai-lhe perseverar na fé, na esperança e na coragem para continuar na caminhada com responsabilidade, fazendo do distanciamento necessário um lugar de encontro, cuidado e promoção humana. Que nosso Deus Trindade, fonte transbordante de amor, abençoe todas as famílias que vivem a dor da perda de seus entes queridos por causa da pandemia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vivo a alegria de ser missionário. Recebi de Jesus esta linda missão. Mas a América é grande, há pouco operário. Vou fazer romaria, fazer mutirão. Mas a América é grande, há pouco operário. Vou fazer romaria, fazer mutirão. Então Jesus é missão, a igreja é missão. E então a vida é missão, o amor é missão. Então Jesus é missão, a igreja é missão.
então nós somos missão local. Vivo a alegria de ser missionário neste mundo marcado por tantas feridas. Há um povo que vive um duro calvário. Vou levar no meu barco a palavra da vida. Há um povo que vive um duro calvário. Vou levar no meu barco a palavra da vida. Então Jesus é missão, a igreja é missão, e então a vida é missão, o amor é missão. Então Jesus é missão, a igreja é missão, e então nós somos missão continental. Vivo a alegria de ser missionário. Tenho sede da vida que nunca secou. Nesta igreja que vive em tristes cenários, vivo a minha missão como um caso de amor. Nesta igreja que vive em tristes cenários, vivo a minha missão como um caso de amor. Então Jesus é missão, a igreja é missão, e então a vida é missão, o amor é missão. Então Jesus é missão, a igreja é missão, e então nós somos missão universal. Uma forte comoção, uma firme decisão, uma nova conversão, a missão continental. Uma forte comoção, uma firme decisão, uma nova conversão, a missão continental. Acabamos de apresentar Novena Missionária 2021. Jesus Cristo é missão. Não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos.